7 erros do Brasil na Copa do Mundo do Catar que custou uma eliminação tão precoce. Olá pessoal, quero pedir vocês aqui que se inscrevam aqui no meu canal, ativem o sininho das notificações e deixem aquele like de gostei para dar aquela fortalecida aqui no canal. Mas antes, quero falar aqui para vocês, diante desta eliminação do jogo do Brasil contra a Croácia, eu tirei algumas conclusões e com isso eu separei aqui 7 erros cruciais que a seleção brasileira cometeu nesta Copa, que custou a sua eliminação tão precoce diante da Croácia pelas quartas de final. Então é isso mesmo, pessoal. Acabou o sonho da seleção brasileira e mais outra vez pela uma seleção europeia, e desta vez caiu diante da Croácia e em outras quartas de final. Talvez muita gente estava um pouco iludido com a seleção brasileira, apresentando até um bom futebol diante de algumas seleções ainda na fase de grupos, mas para mim não enganava. Tecnicamente falando, se tratavam de seleções muito fracas: Sérvia, Suíça, Camarões, e já nas oitavas contra a Coreia. Então não são seleções de grande porte, de grande expressão em Copa do Mundo, não tem tradição alguma. E o Brasil conseguiu fazer até bons jogos, mas quando chegou na hora da verdade, que foi contra a Croácia, a verdade é que a seleção brasileira acabou amarelando em campo. Diante de um jogo que teve suas oportunidades, mas os jogadores em campo não tiveram a competência de concluir em gols. Fez seu gol já na prorrogação, faltando 5 minutos para acabar o jogo. O Brasil vem a tomar o gol de empate em um contra-ataque totalmente avassalador pela equipe da Croácia, que tinha Casemiro e Fred fazendo não sei o que lá no ataque. A Croácia roubou a bola do Fred e armou um contra-ataque e chegou ao gol de empate contra a seleção brasileira, o que levou para os pênaltis. E durante os pênaltis, mais ainda, o Brasil não teve a competência de ganhar da equipe da Croácia. Então as principais causas e todos os erros do Brasil nessa Copa foram erros bastante cruciais que levaram o fim do Brasil ao sonho adiado do Hexa, em que ficou adiado agora para a Copa de 2026, que o Brasil lutará de novo pela conquista do Hexa. Diversos problemas da seleção brasileira nessa Copa, uma seleção sem comando algum, uma seleção bagunçada. Então, quando as coisas já começam erradas, consequentemente terminarão erradas. Então eu tirei aqui as conclusões de 7 erros cruciais que o Brasil cometeu nesta Copa do Mundo do Catar, em que eu irei mostrar para vocês agora, aqui em primeira mão. Primeiro erro crucial do Brasil nesta Copa: já começa aí por uma convocação desequilibrada. É isso mesmo, a seleção brasileira já começou aí convocada pelo técnico Tite, totalmente desequilibrada, com 9 atacantes. Eu não sei para que tanto atacantes, tantos jogadores de beirada, e que ele acabou chamando e pouco se preocupou com os zagueiros. Chamou muito pouco os zagueiros. Por sorte, alguém não veio a se machucar, porque praticamente não tinha jogador acima do Marquinhos e do Thiago Silva para corresponder. Então se tornou aí totalmente uma convocação totalmente desequilibrada, sendo muitos atacantes, poucos zagueiros. Então foi esta convocação aí do Tite, totalmente desordenada. Segundo erro crucial do Brasil nesta Copa: a falta de concentração dos jogadores. Nós vimos aí, ainda nos bastidores, jogadores vindo no ônibus ainda, com a delegação para o estádio. Jogadores em ritmo de pagode a todo tempo, tocando, fazendo aquela chamada festinha, aquela bagunça dentro do ônibus, em que os jogadores eram para estar concentrados, pensando na partida, não só no ônibus na viagem, como ainda nos vestiários. Jogadores totalmente desconcentrados, totalmente brincando o tempo todo. Parecia que pouco estava importando
que tinha um jogo importante pela Copa do Mundo. Normalmente jogadores que têm compromisso e responsabilidade, muitos deles ficam no seu canto, concentrado, pensando no jogo, como executar jogadas. Infelizmente não vimos isso com a seleção brasileira. Uma seleção totalmente desconcentrada, fora do foco a todo momento. Terceiro erro da seleção brasileira nesta Copa do Mundo crucial, que foi também a má preparação física dos jogadores. Nós vimos em campo uma seleção brasileira totalmente caindo das pernas, jogadores cansados a todo tempo, exaustos, principalmente no segundo tempo, jogadores parados em campo, caminhando em campo, principalmente diante da Croácia. Os jogadores estavam extremamente cansados, dava para ver isso em cada um. E a seleção croata aí, com jogadores já experientes, mais de 30 anos de idade, correndo a todo o campo. No caso do Modric, 37 anos de idade, pintou e bordou aí contra a seleção brasileira em campo. Foi outro erro crucial da seleção brasileira aí nesta Copa, a má preparação física dos jogadores. Quarto erro da seleção brasileira nesta Copa, crucial, falta de um líder em campo. Sem dúvida nenhuma, faltou sempre aquele líder, aquele jogador capitão do time, que fala com o time, que chama a atenção do time. Não importa que seja o craque que for, aquele puxãozinho de orelha sempre é necessário durante a partida. Aquele jogador que chame a responsabilidade, que oriente o time, principalmente a seleção brasileira, que tinha aí vários jogadores novos no elenco. Então precisava ali de algum líder em campo, Thiago Silva, ou Marquinhos, ou Casimiro. Um jogador que passasse experiência e a todo tempo chamasse a atenção dos jogadores em campo. Então faltou aquele líder, aquele comandante em campo. Outro erro crucial da seleção brasileira nessa Copa, jogadores improvisados nas laterais, tanto na esquerda como na direita. A gente viu isso em todos os jogos, uma seleção bagunçada nas laterais, um buraco enorme, tanto na esquerda como na direita, e ainda com os dois laterais esquerdos machucados, Alexandro e Alex Telles. Temos também aí o Daniel Alves, com 39 anos de idade, que pouco entrou durante as partidas, até porque não conseguiria dar conta. Então seria para o Tite convocar aí jogadores especialistas na posição. Tinha Fagner, tinha Marcos Rocha do Palmeiras, e ele escolheu botar jogadores aí improvisados nas laterais da seleção brasileira. Foi o caso do Militão, improvisado. Foi o Danilo, lateral direita, jogando na lateral esquerda. Então, a seleção totalmente bagunçada em termos de laterais. Este foi um dos erros cruciais que tornaram a seleção fora desta Copa do Catar. Sexto erro crucial da seleção brasileira nesta Copa do Mundo foi a mudança de esquema tático. A seleção brasileira, durante alguns jogos, estava claro que precisava mudar de esquema tático, até porque o jogo pedia isso, principalmente durante o jogo contra a Croácia, que o Brasil, na minha opinião, deveria entrar com mais um volante, até para povoar o meio-campo e equilibrar com o meio-campo ali da Croácia, que tem jogadores habilidosos ali no meio do campo, mas o Tite não teve essa decisão e em todo o tempo estava perdendo totalmente o controle do jogo ali no meio campo contra a Croácia. Então, durante os jogos é preciso que algum jogo será possível e claramente essencial que mude o esquema tático do jogo. O jogo vai pedir aquilo, o jogo irá pedir aquilo, principalmente quando você está perdendo no meio campo. Eu acho que ele deveria, como técnico, saber disso, que a seleção da Croácia tem jogadores bastante experientes, jogadores cascudos e que sabem jogar ali muito bem naquele setor de meio campo. Sétimo erro do Brasil, crucial nesta Copa, a demora nas substituições. Nós vimos aí jogadores que o Tite teimosamente deixava em campo, jogadores que não conseguiam render, fazer nenhum papel importante na seleção brasileira.
não conseguia trocar, não sei por que maneira. O jogador terminou o primeiro tempo, não fez uma boa partida, não desenvolveu. Troca logo no segundo tempo, durante os 10, 15 minutos, troca logo. Não adianta insistir no jogador que não está dando certo. Então, nós vimos muito isso. Jogadores que tinham chance de jogar, jogadores bem qualificados no banco de reservas. É o caso do Everton Ribeiro, do Pedro, Bruno Guimarães, que na minha opinião tinha em plenas qualidades para jogar como titular. Então, todos estes fatores citados aqui concluiu para uma decadência total da seleção brasileira, não só durante o jogo contra a Croácia, como em toda a Copa. Então foi isso, pessoal. Estas foram aqui as minhas conclusões, em que eu achei aqui 7 erros cruciais da seleção brasileira nesta Copa do Mundo do Catar, que infelizmente custou aí uma eliminação tão precoce nesta Copa do Mundo, em que o sonho do futebol brasileiro foi adiado para 2026, de novo em busca do tão aguardado Hexa. Agora eu quero pedir vocês aqui que se inscrevam aqui no meu canal, ativem o sininho das notificações e deixem aquele like de gostei para dar aquela fortalecida aqui no meu canal. Tchau, pessoal, e até a próxima.